Olá, telespectadores e internautas da TVI. Está começando mais um programa Sacadas aí na sua TV de Itapetininga, essa televisão que discute com profundidade. E hoje o programa Sacadas, seguindo aí essa série de programas que nós estamos fazendo em parceria com a OAB, com a Escola Superior de Advocacia, tratando vários temas de direito da família aí, com entrevistas que servem de horas aí de atividades aí para os alunos da pós-graduação que a Escola Superior de Advocacia faz lá em Direito de Família e Sucessões. Hoje nós recebemos a doutora Amanda Carron Munhoz e a doutora Andressa Abreu Ladeira. As duas vão falar um pouquinho sobre um tema muito importante, muito interessante e, acima de tudo, muito moderno, que é o direito sistêmico, né? E elas vão falar, inclusive, se isso vem a ser um ramo novo do direito, ou se é só uma nova ótica de aplicação do direito, enfim. São várias pautas aqui muito interessantes que a gente vai desenvolver com as duas. Vou começar conversando com a doutora Amanda, que também é especialista em direito civil e direito processual civil. Tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Doutora Andressa, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, então, fazendo uma atividade aqui que, além de levar para a população, para os telespectadores, uma informação muito atualizada, também nos serve aqui de horas aí para atividades didáticas aí, né, na pós-graduação, horas de atividades. Doutora Amanda, conte para nós um pouquinho, então. Eu acho que nessa abertura eu já dei uma introdução aí, dizendo que se vem a ser um ramo novo ou não do direito. Para quem ouvir essa palavra difícil, direito sistêmico, o que exatamente vem a ser o direito sistêmico? Exatamente, essa palavra é difícil. O direito sistêmico ele não é um novo ramo do direito. Ele é uma ótica nova, né, como você bem colocou, a ser aplicado no direito, na atuação dos operadores do direito. É aplicado, então, a abordagem sistêmica, esse pensamento. E no que consiste esse pensamento sistêmico? O fundamento dele são as leis sistêmicas ou ordens do amor, percebidas por Bert Hellinger. O Bert Hellinger, ele é um filósofo, um psicoterapeuta alemão, que através de muitos estudos, influenciado por outros pensadores, psiquiatras e terapeutas também, chegou a essa terapia, né, que é a constelação sistêmica familiar. A constelação sistêmica familiar é uma terapia que ela analisa as gerações familiares. Então, ela tem como base que o indivíduo, ele não é ele sozinho, mas sim tem todo um sistema familiar atrás dele, né? Então, até por isso o nome sistêmico, direito sistêmico, que faz referência ao sistema familiar que estamos inseridos. E as três leis sistêmicas, né, que Bert Hellinger percebeu, ele até fala, essas leis são como a lei da gravidade. Você pode acreditar ou não, mas ela sempre está atuando na sua vida. Essas leis são a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, todas as relações, elas devem ser pautadas por essas leis. Quando uma dessas leis não é respeitada, por exemplo, quando a hierarquia não é respeitada, ou quando o equilíbrio entre o dar e o receber também não é, ou quando o pertencimento não é, no caso de uma exclusão de alguém, isso gera um desequilíbrio, um emaranhamento familiar, um desequilíbrio que acaba acarretando em problemas que o indivíduo pode ter. Problemas, conflitos com ele mesmo, conflitos com os outros e assim por diante. Então, esse é o fundamento do pensamento sistêmico. Ele envolve algo relacionado à fé ou
pode-se dizer que é uma abordagem científica propriamente dita? Então, não tem nada a ver com religião. Muitas pessoas até questionam, perguntam se é algo espiritualista, mas não. Né? Na verdade, não é científico, é um processo fenomenológico. Na verdade, é um fenômeno que o Bert Hellinger percebeu que isso ocorre. Então, ele é mais profundo do que apenas um estudo, mas sim, é um sentir. A gente pode colocar isso na prática, na terapia da constelação familiar. A gente consegue identificar emaranhamentos, conflitos, né, dores e várias questões através do sentir. Existe também uma questão que é o campo morfogenético, que é como se nós tivéssemos um poder de ressoar um no outro. E através desta terapia, eu posso sentir a dor de alguém que eu estou representando. Então, isso fica muito claro, muito nítido, isso traz uma percepção muito abrangente. É uma terapia, como posso dizer, rápida. É como se nossos olhos estivessem vendados e a gente pudesse ver. Vem uma percepção muito rápida quando se olha para o conflito. Agora, nós conversávamos aqui informalmente, né, antes de começar a gravação, e a doutora Andressa dizia que esse nome parece que não é o nome mais correto, até chamar de direito sistêmico, como se fosse um segmento do direito, uma área nova, e não é exatamente isso, né, doutora Andressa? Isso. É que, na verdade, o direito sistêmico, quando você tem o primeiro contato com ele, você acha que é um novo ramo do direito, né? Quem não tem o conhecimento das leis sistêmicas, das constelações. Mas, na verdade, assim, para ficar mais compreensível, o nome deveria ser abordagem, né? Abordagem sistêmica no direito. Então, é um olhar, como a Amanda disse, é um olhar mais amplo para tudo, né? Você trazer consciência que muitas vezes os conflitos, na maioria das vezes, vêm de várias gerações, repetições de padrões, né? E o direito, se a gente for olhar, o direito é uma ciência das relações, né? Nós, advogados, atuamos nos conflitos. Então, assim, a lei, ela pertence, vai continuar do mesmo jeito, a gente segue, sim, as leis que estão aí, né, regulamentadas. O direito sistêmico, ele é só um olhar mais amplo para aquela relação. Então, se chega um cliente no escritório, como você, né, quando a gente comenta de inventário, que é uma coisa muito comum, você vê que tem um conflito ali. Muitas vezes é falta ou alguma exclusão daquele sistema familiar, ou os filhos estão fora de ordem, o mais novo está querendo mandar nos mais velhos, né? Então, assim, você começa a trazer uma consciência para esse cliente. Não preciso necessariamente chegar para o cliente e falar assim, eu vou fazer uma abordagem sistêmica com você. Não, eu posso apenas trazer consciência para ele, perguntar como que era a sua relação com os seus pais, né? Perguntar, você tem quantos irmãos? Que aí você vai identificando uma dinâmica que existe, às vezes, dentro daquele conflito, né? Que está por trás, oculto, inconsciente, porque geralmente sempre é inconsciente. A gente temos uma tendência a repetir muitos padrões familiares, né? Então, o direito, ele olha para isso de uma forma mais ampliada. Então, como a doutora Amanda falou, chega o cliente, mas ele não chega sozinho. Ele chega com todo o seu sistema familiar, né? Então, ali, uma percepção que o advogado tenha, que é a postura, que a gente também vai falar um pouquinho, do advogado, a gente consegue olhar de uma forma sem ter intenção, aquela intenção de querer salvar o cliente, né? Porque muitas vezes a gente quer, né, pegar o cliente no colo, quer ajudar tanto o cliente que a gente tira a força do cliente. Mas essas percepções a gente já tem de longa data, vamos dizer assim, né? Porque o escritório é um baita de um termômetro. E essas percepções, eu acho que faltava ter uma abordagem mais lúcida, talvez, da intimidade com a psicologia, a intimidade do direito com a psicologia, é mais ou menos isso, né? Na verdade, a gente tem que estar mais presente, né? Às vezes está muito no automático, chega um cliente, a gente já determina, eu vou entrar com divórcio.
Tá, mas eu não preciso ser no automático, eu posso tentar perguntar para ele, conversar com ele antes de entrar com a ação. Tentar conversar, você, né, sem querer impor nada, nunca a gente vai impor, né? É o cliente que vai decidir. Mas muitas vezes uma conversa, assim, trazendo consciência para esse cliente do conflito dele, que muitas vezes não é somente, às vezes, né, eles chegam lá falando de uma pessoa, fulano fez isso. Eles falam muito na questão sistêmica, quando um cliente traz uma pessoa falando assim, mal da pessoa, sabe, com aquele ressentimento, é a primeira coisa que o advogado deve entender que ali começa o conflito. Então, a gente tem que internalizar aquele cliente, falar assim, esse é o cliente não, a pessoa que o cliente traz como um conflito, né? Então, são percepções. Eu mesmo não tenho uma formação em constelação. Eu estudo a abordagem sistêmica, mas eu também aplico na minha vida. Eu não aplico só na minha profissão, né? Porque antes de tudo, até é interessante pontuar aqui, antes de tudo, temos que olhar para o nosso sistema familiar. Não tem como eu ajudar o outro sem olhar para o meu sistema familiar e os meus conflitos também que eu tenho. Todos nós temos, né? Então, assim, chega um cliente, às vezes, se você tem pais separados, chega um cliente, um divórcio, você olha para aquele conflito e quer ganhar aquele conflito porque você, no seu sistema, você identificou que você também tem um conflito dos seus pais separados. Então, aquela dor ainda está aqui. Então, o cliente vem com a mesma dor, só que é outra pessoa, é outra dinâmica, né? E você, como advogado, quer salvar esse cliente, em vez de escutar o cliente, ver o que ele quer, como que estão, né, como que foi formado esse conflito. Então, assim, a lei, ela continua existindo, ela vai ser aplicada, mas a gente vai olhar mais humanizado, né, que a gente fala. É um olhar mais humanizado, que acolhe também e não julga, né, que nós temos muito essa mania de julgar, né, então tem isso também. Complementando o que a Andressa falou, que às vezes nós, como profissionais, costumamos falar profissionais da ajuda, a advocacia, que nós estamos facilitando ali também, auxiliando o cliente, né, a resolver o problema. Quando nós estamos com uma dor, isso também é uma questão, uma postura sistêmica. A gente tem que tomar o cuidado de não se emaranhar com o problema do cliente. Né? Quando a gente está com algo não bem resolvido ou bem olhado aqui, quando a gente toma para a gente a dor do cliente, digo assim, compra a briga do cliente, a gente está se emaranhando. Né? Então, a postura sistêmica também do advogado, né, complementando, além de não julgar, não excluir, acolher, quando chega a genitora, por exemplo, falando do genitor da criança, então, na verdade, é acolher. E o advogado também tem a percepção que ele não tem a solução para esse problema. E, hierarquicamente falando, nós chegamos por último. Né? Quem somos nós diante da grandeza desse sistema familiar que chega até nós, desses conflitos? Então, a gente conduz, traz consciência ao cliente, conduz o processo de uma forma mais amena, trazendo reflexão, mas sem imposições, sempre vendo o que o cliente realmente quer. Eu vou dar um exemplo assim muito que já aconteceu com uma colega advogada, que nós às vezes achamos que sabemos o que é melhor para o cliente, mas nem sempre. Teve um caso de um cliente que ele estava se separando e ele queria regulamentação de visita naquele momento porque a genitora não queria deixar, estava restringindo, né, a convivência, na verdade, melhor falando. E daí a advogada falou, mas peraí, uma colega minha, mas peraí, por quê? Vamos entrar já, a gente já faz o divórcio, a gente já fala de pensão, a gente já faz tudo. Né? Ele, não, mas nesse momento eu nem estou preparado para isso, eu quero a convivência, eu quero ver meu filho. Ah não, vamos entrar, é melhor, você vai gastar uma vez só, a gente já resolve tudo. Esse processo parou. Eles começaram a discutir questões que não o que o cliente veio buscar. Né? E entrou em questão de pensão e valores, enfim. E aí a advogada caiu em si. Ele veio buscar a convivência. Então, o advogado, às vezes, ele vai além do que o cliente veio buscar. Então, eu ouvi. Outra postura também muito importante, né, a gente do salvador, né? A gente tem muito de querer salvar quem chega à nossa frente, mas isso a gente também tira a força do cliente, se emaranha e coloca o peso nas costas. Tem uma postura
que, às vezes, quando o cliente chega na posição de vítima, ele está buscando um aliado. Ele está buscando que o advogado seja seu aliado. Né? E se o advogado entra nessa, que é o aliado, ele comprou a briga, e daí vai ser o advogado que não vai fazer o acordo. Que vai até o final, vai brigar e vai dificultar, não vai facilitar. Né? Então, é interessante essa relação, essa postura mesmo de tentar trazer o cliente no adulto. O seu cliente está no adulto, você está no adulto, na sua postura, no seu lugar, e as leis da hierarquia, do equilíbrio, também servem para nós, enquanto advogados. O equilíbrio nos honorários, né, aquilo que é razoável, para que não pese para um nem para o outro. Então, tudo isso. Então, a postura do profissional sistêmico é tudo isso. Agora, eu te deixei no ar as duas perguntas aí, né? Do significado das palavras sistema, que originou sistêmico, e constelação. Como é que a gente explica isso para o pessoal de casa entender? Se você me permitir, doutora Andressa, posso explicar? Pode. Primeiro, sistêmico. Na verdade, faz relação ao sistema. E se formos pensar, tudo é um sistema, né? Desde onde estamos inseridos, sistema solar, o nosso corpo é um sistema, mas especialmente aqui ao sistema familiar, né? Aos meus pais, meus avós, meus ancestrais. Eu carrego memórias celulares, né, dos meus pais. Eu não herdei só a cor do cabelo, ou minha pele, ou aspectos físicos. Eu herdo memórias. E isso tudo eu conduzo num movimento inconsciente na vida também. Então, a constelação ela é interessante para trazer à luz algumas coisas. A constelação ela pode ser aplicada no organizacional. Então, quando eu falo de um sistema, né, na constelação organizacional, eu estou me referindo à empresa. A empresa é um sistema também. A empresa, e quem compõe esse sistema? Os proprietários, funcionários, os clientes, enfim, também é um sistema. Essa é a ideia do sistêmico. E constelação é um nome que, a priori, você imagina que é algo místico, né? Mas não. A palavra se originou na Alemanha e é Familienstylen, eu não sei falar alemão, mas é isso, e não tinha uma tradução ao pé da letra para o português. Tá? Então, foi traduzido para o inglês, Family Constellation, e para o português. Mas também, já li em livros que o nome constelação quer fazer referência à constelação mesmo, né? Estelar. Que as estrelas seriam todos pertencentes a esse sistema. Também são essas visões. Doutora Andressa, vou introduzi-la aqui no assunto. Antes, isso já não foi hoje, isso já foi há uns dias atrás, eu estava conversando com a doutora Amanda, né? E ela me disse o seguinte, a gente tem uma tendência, na hora de entender os conceitos do direito sistêmico, a gente tem uma tendência sempre em pensar em exemplos no direito de família, né? Em conflitos no direito de família, mas ela acabou me explicando que outras áreas do direito também podem ter, né? Sim. Que outro exemplo a senhora daria para a gente, né? Que outro exemplo de conflito de uma outra área que não familiar a gente pode dizer que teria que ter um olhar sistêmico, e onde estaria o sistema e a constelação? Nas questões trabalhistas, por exemplo. Sim, né? sim. Que você vê muitas vezes dentro de empresas, os empregados, né? Eles têm as funções deles, né? O empregador tem a função dele também. Então, assim, o empregado ele é contratado para fazer determinado trabalho. Só que o que acontece? Às vezes o empregador, por dó, por também alguma identificação do próprio sistema dele, ele olha para o empregado e pensa, eu vou ajudar mais ele. Eu vou, né, vou lá, vou ajudando da cesta básica, sabe, sem esperar um pedido do empregado. E aí o que acontece? A gente fala da lei do equilíbrio, que é o dar e receber. Então, quanto mais eu dou, eu vou crescendo. E quando eu só recebo, eu vou diminuindo. Eu não consigo equilibrar de novo.
E aí o que acontece dentro de uma empresa, né? Que acontece essas demandas trabalhistas, reclamações, que muitas vezes esse empregado ele se sente pequeno, tão humilhado, porque ele não consegue retribuir aquilo que ele está recebendo. Só que assim, normalmente nós entendemos assim, não, mas eu estou dando tudo para ele, ele entrou com uma ação contra a minha empresa, eu dei tudo. Mas aí que tá, a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais às vezes a gente se doa, também é uma forma de sair do lugar. Ele saiu do lugar de empregador, ele entrou no lugar de pai, entendeu? Ele foi para o lugar de pai, então ele quer cuidar de uma pessoa que muitas vezes ele não pediu ajuda. Então a gente vê muito dentro das demandas trabalhistas também essa questão do desequilíbrio das empresas, né? Até teve um caso que eu assisti uma vez de um advogado sistêmico, ele falando de um processo trabalhista mesmo, que ele participou e ele estava como advogado do empregado e o empregador era outro advogado. E aí ele perguntou aqui o valor que seria da indenização, e é um valor X, e ele falou para o empregado se ele estava satisfeito com aquele valor, né? E ele falou que estava, só que o advogado que estava junto com ele também, pelo empregado, eram dois, não concordava. Falou, não, você merece mais. Mas não é isso, merecer mais. É a questão de, se para ele está justo esse valor que ele está recebendo, é uma forma também de equilibrar aquilo que foi desequilibrado dentro daquela empresa. E outra coisa, muitas vezes o próprio empregado, além de ele receber a indenização, ele também quer um reconhecimento. Ele quer um obrigado por tudo que você fez do patrão. Não só aquele dinheiro. Então a gente acha que tudo envolve só um dinheiro, mas não, por trás tem muita coisa que pode estar acontecendo, desequilíbrios, como a doutora Amanda falou, porque a gente olha muito essa questão das leis. E em todas as áreas da nossa vida, do nosso trabalho, essas leis elas vão estar presentes. Então, assim, quando existem esses desequilíbrios, a gente consegue identificar. E muitas vezes ouvindo a própria pessoa. Então, se o empregado, ele ouviu o empregado e para ele estava ótimo aquele valor, e o obrigado, ali voltou o equilíbrio de novo daquela relação. Porque muitas vezes o que acontece? O empregador, ele quer salvar alguém da sua família e ele identifica isso nos empregados. Eu estou dando exemplo do direito do trabalho porque isso acontece muito nas ações trabalhistas, né? Acontece muito isso que você fala, nossa, mas eu dei tanto para aquela pessoa, né? E ela nem, né? Como assim? Ela foi em trocação contra mim, né? Então existe esse desequilíbrio, tem que tomar cuidado. Então, é interessante as constelações organizacionais que a gente fala de empresas para trazer esse equilíbrio também para dentro dessas empresas, para essas empresas, né, não acontecer de quebrar, de se ver muitas empresas aí grandes e começa a quebrar, porque existe algum desequilíbrio dentro também dessa empresa, até de hierarquia mesmo, dos antecessores, né, da empresa familiar. Então, tudo isso dá para ser visto, né? É muito, muito legal essa parte. Uhum. Interessante. Eu acho que o direito do trabalho, o direito de família, são áreas assim que trazem mais mágoa para dentro do litígio, né? Muitas vezes coisas acontecidas fora do campo ali que não estão no papel, né? Isso traz muito. Mas vamos tentar fazer uma abordagem aqui da relação de outras áreas do direito com o direito sistêmico. Podemos dizer que ele é mais aplicado no direito da família que nas outras áreas do direito, ou é uma informação também precipitada? Eu acredito que as áreas, direito de família é uma área que a gente vê mais conflitos. Por quê? Porque são relações mais profundas. Geralmente as pessoas tinham mais contato, né? Uma relação familiar, trabalhista também, porque conviveram, né? Agora, outras áreas, sim, é possível, mas não é uma relação, talvez, entre as partes envolvidas no processo, mas talvez esse comportamento dessa pessoa, desse cliente, seja algo que a gente pode olhar para o sistema dela, para o sistema familiar que ele tá inserido. Por exemplo, num crime, como você falou da calúnia, ou em outro crime, a gente não vai analisar o crime em si,
né? E que relação ele tem, a calúnia até às vezes pode ser conhecido, mas um outro crime, um furto, um roubo, que relação ele tem com a vítima? Às vezes nenhuma, porque nem conhecia. Mas, na verdade, é a repetição de padrão, aonde esse comportamento dele, porque esse comportamento dele faz sentido para ele, aonde que ele está. Né? Então, assim, olhar para o sistema familiar dele, entender o conflito. Uma curiosidade, o direito sistêmico vai impedir que o criminoso, aquele, né, o autor do crime, seja punido? Não, porque todo mundo é responsável por suas ações. Né? Não vai impedir, mas talvez traga uma percepção, né? E assim, nós como advogados, é claro que vamos tentar amenizar a situação, mas é um novo olhar. Por exemplo, eu já fiz cursos com promotores de justiça que aplicam isso em execução criminal, né? Às vezes tem um trabalho em penitenciárias também, de constelação familiar nas penitenciárias, né? Menor infrator é algo também que pode ser trabalhado muito, né? Então, a abordagem com menor infrator, como tanto com a constelação, submeter eles a uma sessão de constelação, né? Isso tem em alguns fóruns, né, espalhados aí pelo Brasil que já fazem isso, mas isso seria o quê? Não pode ser feito por nós, advogados? Isso. Sim. Então, desde que capacitados, talvez, né? Sim, não tem nada regulamentado se os advogados podem ou não. O juiz Sam Stort, que foi o criador, o precursor do direito sistêmico, né, o criador desse nome, inclusive, ele é juiz em uma comarca no interior da Bahia, ele já foi advogado e ele defende a possibilidade do advogado ser constelador. Né? Inclusive, eu estou me formando em constelação. Eu já fiz curso com outros advogados que falam, olha, eu faço diagnóstico sistêmico. Então, me vem um conflito do menor. Vou usar esse porque a alienação parental e tantos outros é mais fácil de visualizar, mas de um menor infrator. Às vezes, eu estou defendendo esse menor. E assim, eu posso com ele fazer um diagnóstico, se ele quiser, se ele concordar, né? Que o que seria esse diagnóstico? Posso fazer com âncoras, com bonecos, identificar isso, fazer intervenções, porque ali, como eu disse no início, o campo morfogenético ele ressoa e a gente consegue identificar onde esse menor está olhando para ele estar nesse caminho. Não, porque na verdade às vezes a gente está emaranhado com alguma questão. Às vezes é uma dor, às vezes uma repetição de padrão, às vezes houve aí um histórico de pessoas que cometeram crimes, às vezes houve um histórico de uma exclusão de um pai, exclusão de um tio, né? E essa exclusão, ela não é só física, né? Porque às vezes o pai está distante mesmo, mas é reconhecer a existência dessas pessoas e internalizar isso. Uma curiosidade também sobre repetição de padrão, que é muito curioso, e acontece muito na alienação parental, quando ou o genitor ou a genitora fala mal, né, do outro, do pai, por exemplo. A genitora falando mal do genitor. Essa criança, ela se sente rejeitada também, porque um dos conceitos também da constelação é que nós somos 50% pai, 50% mãe. Nós somos geneticamente eles, os nossos pais biológicos. Por mais que a gente venha a ter os pais adotivos, a nossa vida só foi possível por conta desses pais. Então, quando acontece a alienação parental e eu começo a julgar que esse pai não é um bom pai, essa criança se sente rejeitada, mal, internamente acabada. E isso é uma exclusão. E o que essa criança acaba fazendo? Qual é o desequilíbrio que isso acaba repercutindo? Essa criança começa a repetir um padrão do pai, se o pai é viciado em alguma, né, alcoolismo, droga, esse filho acaba repetindo esse padrão para incluir, é uma forma de incluir esse pai que está sendo excluído. Então, nós temos uma lealdade muito grande ao nosso sistema e uma necessidade de pertencimento. E como a gente faz para pertencer? Às vezes repete esses padrões familiares. Eu vou aproveitar o exemplo da alienação. Não, tem muita coisa e eu estou cheio de dúvida aqui. Doutora Andressa, vou aproveitar esse exemplo da alienação parental
para a gente seguir aqui analisando o papel do advogado, né? O advogado recebe lá um pai, vamos dizer aí, vai se queixando que a mãe do seu filho, ela realiza esse trabalho de alienação parental, ela fala muito mal do pai, ela coloca uma imagem muito ruim para a criança, isso está atrapalhando a convivência. E aí a minha pergunta é a seguinte: eu já vejo que tem um trabalho grande que já pode ser feito pelo advogado, já dentro do escritório, né, procurando entender todos esses personagens que são chamados aí são constelações, né? É isso, né? Esses personagens da família, é isso que vem a ser constelação. E aí tem um trabalho do direito sistêmico que pode ser feito dentro do escritório. Estou vendo também que tem um trabalho do direito sistêmico que pode ser feito numa mediação, numa conciliação, né? E vamos dizer que isso não dê resultado, né? Vamos dizer que isso acabe se tornando um litígio daqueles bem pesados mesmo, né? Onde não tem nenhuma chance de entendimento, inclusive com um trabalho psicossocial sendo feito, aqueles estudos que nós já conhecemos, feitos por uma equipe multidisciplinar, né? E eu posso, dentro do direito sistêmico, por exemplo, questionar o laudo, ou posso, nas minhas razões, nas minhas argumentações, pedir para que o juiz tenha um olhar sistêmico, que não seja exatamente aquilo que os autos estão trazendo. É possível? E atrás dessa pergunta vem mais uma: qual a chance do juiz que vai ler o que você vai escrever ali realmente julgar e realmente acatar essa nova ótica do direito? Nós estamos com o judiciário adaptado ou não? Eu queria que vocês dessem um pouco aí, começando pela doutora Andressa, mas eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre isso, né? Sobre, não tentei o direito sistêmico no escritório, não deu. Tentei na mediação, na hora de ter ali uma audiência conciliatória, alguma coisa do tipo, também não deu. Aí tentei usar no processo. Será que no processo vai dar, né? Como é que fica? Então, é complicado, né? Porque essa questão quando não tem como resolver com acordos, né? Entrar no consenso e vai para o litígio, aí vai depender tanto da postura do advogado, como também a postura do juiz. Não são ainda a maioria dos juízes que entendem, né, dessa postura sistêmica, mas já está um movimento bem grande nos tribunais, tanto em São Paulo existe até, acho que, como que é o nome, Amanda, que tem em São Paulo? É um lugar, assim, um centro só de constelações mesmo, né, que eles encaminham, eles sugerem para as partes, se elas querem fazer uma constelação, né, é sugerido, nunca é imposto, né, se eles sentirem que eles querem, eles vão fazer. E se ali fizer sentido para eles, muitas vezes faz, é a grande maioria, mas se não fizer também, é aquele negócio, a gente faz o possível, mas nunca vai impor alguma coisa, né? Agora, dentro do processo litigioso, vai seguir os trâmites legais, né? Vai seguir da mesma forma. Só que o que acontece? Se o advogado ele tem a postura, o juiz também tem, vai facilitar, né? Vai facilitar porque aí a gente vai conseguir trabalhar em conjunto essa forma, né, de olhar. E agora, se o juiz não tiver essa postura, aí o advogado vai fazer dentro do lugar dele, como advogado, o papel dele, né? O possível que for, né? Porque é aquele negócio, nós, advogados, temos, como a Amanda já falou, temos a tendência de querer resolver de qualquer forma, né, o litígio. Mas muitas vezes não é possível naquele momento. Naquele momento, às vezes precisa sim ficar com a mãe, a criança, afastar um pouco do pai, dependendo do caso, como que for, né, a situação, para daí aos poucos ir entendendo o que está acontecendo para tentar unir de novo essa família,
né? Muitas vezes, quando tem casos muito, né, abuso, essas coisas que são muito difíceis de trabalhar, é necessário sim o afastamento, é necessário sim ter essa consciência, tanto da mãe, principalmente com a mãe, que acontece às vezes, né, com relação ao pai, de que aquela criança, ela tem o pai certo, mas não o cuidador, como foi falado até na pós, né, na aula da juíza, ela falou muito bem isso, que os pais, eles são os pais certos, mas muitas vezes não são o cuidador certo. E aí precisa, sim, afastar essa criança, né, dar tempo ao tempo, mas tem coisas que não tem como a gente resolver de imediato, né, algo que tem que ser trabalhado aos poucos. Até casos mais simples, dependendo, é sugerido dar um tempo no processo para ver como que vai ficar, né, aquela coisa, não querer resolver tudo na hora. Muitas vezes tem sim que ter esse tempo para digerir, até o conflito que está ali, ele está a serviço de alguma coisa daquela família, então tem que ser olhado. Então é uma coisa muito delicado, né? Não é difícil você falar sem estar atuando. Quando você começa a atuar nessa questão do olhar sistêmico, que a gente fala que a gente coloca os óculos sistêmicos, começa a enxergar tudo diferente, né? De uma forma mais ampliada, a gente entende que nós estamos ali para, de alguma forma, unir aquela família, unir aquilo que foi, de alguma forma, desequilibrado. Só que muitas vezes não é na hora, né? Tem um tempo, como, né, a gente vê muitos casos, afastamento, é algo que tem que saber trabalhar. E hoje a gente vê muito os juízes, o tribunal e os advogados, eles estão se preparando cada vez mais para trabalhar com esses conflitos, né? Tanto que já tem uma aplicação em praticamente todos os tribunais do Brasil, são 16 tribunais e o Distrito Federal, eles abordam a constelação familiar, mas ainda não é regulamentado, né? Os únicos que regulamentaram recentemente é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi regulamentado as constelações, e o Tribunal de Alagoas, que foi recente, mês passado, saiu a regulamentação. Então, assim, é algo que está vindo aos poucos, né, sendo trabalhado, né, mas está sendo aplicado. Mas muitas vezes é uma coisa, assim, muito delicada, né, como você falou, dos casos que chegam até o tribunal, que vai para o litígio. Então, eu acho que tem que ir com muita calma, e com muito respeito. E tudo que é novo, tudo que é novo é difícil, né? Eu, por exemplo, eu teria receio de fazer uma petição para o juiz e falar, ó, em que pese tudo que foi colhido aqui nos autos, estou vendo que cabe aqui uma reconciliação, só que tem que ser aos poucos. Imagine você falar um negócio desse assim. Para muitos pode parecer um absurdo uma petição dessa, né? Para muitos pode parecer você dizer que você encontrou, né, Amanda? Você encontrou outros pontos em outros locais, outras coisas mal resolvidas, desequilíbrios, como vocês mesmos estão dizendo, né? Olha, encontrei desequilíbrios aqui que talvez, né? Mas o advogado muda, né? É o advogado que leva para o judiciário, que tenta mudar aos pouquinhos, né? Então, claro, eu acho também isso. Mas sabe, Fábio, você falou do receio. Eu já fiz uma petição aqui, na primeira vara da família, nesse sentido. Conte essa experiência, por favor. Não, é lógico assim. Bert Hellinger não é doutrinador, né, do direito, não vou lá ficar fundamentando com isso, não é isso. A petição sistêmica, ela é mais ou menos assim. Às vezes, a gente até brinca que tem petição que se você torce, sai sangue de tanta briga que tem ali. Então, o primeiro passo, peraí, a gente é o filtro, nós somos o primeiro contato com o cliente, então nós filtramos. Às vezes o cliente está alegando uma alienação parental, mas não tem uma alienação parental ali, eu não posso comprar tudo que o cliente me traz. Eu vou chegar num processo... Às vezes está falando a verdade, né? Não, então, às vezes não é alienação, eu vou chegar... né? A mãe fala como o pai é mesmo, né? Conta para o filho como mas também, né? mas isso também não é recomendado, né? A mãe fala como companheira, ou ex-mulher, ou ex-namorada, enfim, mas não do pai da criança, fala do companheiro que ela tem, né? Não pode falar do pai da criança, assim que a gente divide. Mas então, e voltando, foi um caso
A avó paterna queria a guarda do filho da minha cliente. E a minha cliente, uma mãe boa, cuidou do menino, o menino tinha 11 anos, se não me engano, na época, e era uma briga, uma disputa por guarda. O menino foi passar um período lá e ficou, já estava 3 meses. E assim, eu fundamentei, lógico, o direito e tudo mais, mas eu suscitei que o melhor lugar para um filho ainda é o lado da mãe, da genitora, porque é ainda o melhor lugar, é só em último, extremo caso, né, que a gente retira. Então, coloquei uma passagem breve, lógico, enfim, do que eu acreditava que seria conveniente na hora, né, senão todo mundo, isso foi há uns 3 anos atrás, tá, imagina então. Acho que o juiz leu e falou, o que está acontecendo? Mas é, é interessante, no fim foi bem legal, eu não fui fazer essa audiência depois de conciliação, porque eu estava grávida na época, foi uma colega, mas o juiz, ele falou, gente, por que a senhora está querendo a guarda? A mãe é isso, aquilo, e minha cliente permaneceu com a guarda. Bom, mas você também perguntou se os tribunais estão acatando bastante, né? Como a Andressa falou, já aí, 16 tribunais já com a constelação como uma prática colaborativa. Mas não são todos os juízes, nem todos os promotores que têm essa visão. Então, nós podemos sim conduzir, como falei, né, de uma forma mais amena, colocando algum pensamento ou outro. Você me falou dos laudos, questionando. É claro que a gente não tem o conhecimento da psicologia, o objetivo não é esse, né? Isso não é num processo terapêutico, a gente não vai fazer terapia com o cliente, fique bem claro também, porque já me questionaram, né? Eu posto bastante coisa. Pode Mas falar. é que um fato pode ter saltado despercebido, né, aos olhos dos terapeutas. Isso que eu pensei, né? Às vezes você pegar um laudo lá de avaliação de uma família e você ler e falar, poxa vida, mas não está falando da convivência com os avós, não está falando de uma série de coisas que deveriam estar constando desse relatório, né? Talvez de uma maneira humilde, né? Dizer assim, olha, estou vendo questões aqui sistêmicas, né, que não estão fazendo parte da fundamentação, da conclusão. Não sei, É, é uma ideia que eu estou tendo aqui. não, eu concordo que é possível. E uma coisa que eu tenho percebido, também não sei, se eu estiver errado me corrijam, mas nós, no direito, a gente está caminhando para um movimento de inclusão e não de exclusão. A multiparentalidade é um exemplo. Então, isso é um movimento sistêmico, isso na prática, você pensar é incluir. Eu estava com um caso, agora recente, foi o juiz da vara da infância, e mesmo sem eu ter conhecimento de que ele é sistêmico, na primeira audiência, né, inclusive recesso, ele marcou e falou, eu tive que marcar essa audiência para eu sugerir. Esse caso é multiparentalidade. Eu estava pelos tios requerentes num processo de adoção de uma criança de 7 anos que morava com o tio desde os 15 dias de vida. Mas o pai, a mãe já era falecida, mas o pai, o genitor que não era presente, não contribuía, nem tudo, ele não queria deixar de ser pai. Quando eu atendi meus clientes, eles, eu quero adoção, eu quero não sei o quê, eu já olhei e falei, pera, tá ali no mesmo sistema familiar, vai mudar os papéis, vai confundir a criança. E eu perguntei, como é para você ter o nome, ter o seu nome para o meu cliente, o seu nome como pai e o do genitor dele também como pai na certidão. Traz algum incômodo? Ele disse, não, tá tudo bem, o que eu quero é o meu nome. E eu falei, então, partindo disso, que ele tem contato, mesmo que esporádico, com o genitor e ele chama de pai também, chama os dois de pai, a criança não tinha muito discernimento da situação. Eu acredito que seria um bom caminho a multiparentalidade. E sugeri a eles. A princípio ele não quis, ele rejeitou a ideia e eu atendi eles várias vezes, entramos, né, com a ação de adoção, lá da Constituição do Poder Familiar, e ele rejeitava a ideia de ter que dividir esse filho, que era dele, com o outro. E eu tentava falar da abordagem sistêmica, meu cliente rejeitava também. Né? Ele falava, me fale da lei, não me fale do que você pensa. Bem assim, eu gosto muito dele, mas ele falou isso. E eu falei, não é o que eu penso. Né? São estudos feitos
E eu não estou aqui pensando no que é conveniente para você, eu estou pensando no que é conveniente para o menor, para a criança aqui, né? E daí a gente foi trabalhando e perguntando, e no fim que deu uma conciliação multiparentalidade hoje. E está todo mundo super feliz. Então, mesmo o meu cliente, a princípio, rejeitando, eu tentei conduzi-lo. Não sei se foi pela minha condução, espero que sim, né? Mas foi um belo resultado. Doutora Andressa, infelizmente nós estamos nos instantes finais aqui. Doutora Amanda também colocou muito bem uma série de questões aí. Eu vou passar a bola para vocês fazerem as considerações finais. Infelizmente, nós temos várias coisas ainda para conversar aqui e eu já deixo aberto o convite porque tem muita coisa que foi falada aqui. Vamos para as considerações finais, então. Doutora Andressa, explicamos bastante, faltou alguma coisa? Faltou algum ponto importante aqui a ser dito? Eu acho que foi bem introdutório, deu bastante exemplos práticos também, mas eu também gostaria de falar para as pessoas que assistirem o programa, né, se interessarem a aprofundar um pouco mais sobre essa questão sistêmica, que na verdade não tem uma regra, né? É uma questão de você ler, estudar e fazer sentido. Tem que fazer sentido para você, né? Então, assim, nós como advogados, nós aplicamos isso, né, na nossa profissão, mas isso também pode ser aplicado em qualquer profissão, né? Essas leis sistêmicas, até poderia deixar aqui como incentivo, como começar a ter essa postura, a mudar, né, a ter essas percepções, é entender a aplicação dessas 3 leis sistêmicas, né, que nós falamos aqui, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e o receber. Porque quando nós internalizamos, né, essas questões, que são muito abstratas, por isso que a gente fala muito em sentir, porque tem que vir de dentro para fora, nós conseguimos levar isso para mais pessoas, trazer consciência, né, essa nova postura, para que para a gente conseguir cada vez mais ser um profissional mais humano, né, uma pessoa mais humana e consciente também. Porque assim, a gente pensa muito na questão do dinheiro. Eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Mas não é isso que move. O que move mesmo é a gente olhar para a nossa profissão, que também não somos nós que escolhemos. As profissões, elas estão a serviço também do sistema familiar, né? Muitas vezes nós advogados estamos aqui atuando pelo nosso sistema, né? Muitas vezes é alguma injustiça, coisas que nós não temos consciência, é inconsciente mesmo. Então, quando temos essa nova visão, conseguimos trabalhar de uma forma mais leve, de uma forma mais centrada, né? Não adoecemos, porque entendemos que não estamos aqui como advogados somente para salvar nossos clientes, estamos aqui a serviço do nosso cliente. Assim que ele chega até nós estamos ali abertos para, de alguma forma, facilitar aquela solução, né? Então, eu acho que o primeiro passo para qualquer profissional do direito é conhecer as leis sistêmicas e participar de workshops, porque agora a gente não pode participar presencial, né? Que tem as opções de você participar de constelação, assistir a constelação online também existe, mas acontece muito isso em workshops. Eu acho que o que ajuda muito a trazer essa consciência é o nosso lugar dentro da família, né? Qual que é o seu lugar dentro da sua família, né? Você tem irmãos? Sim, tem uma ordem, né? Você tem os seus pais, por mais que eles não estejam vivos, mas eles estão presentes em você. Então, você tem que respeitar tudo isso para que você, dentro do seu sistema familiar, você seja pequeno, porque você veio depois, e para você ser grande diante da sua vida e conseguir ajudar as pessoas como profissional, né? Nós estudamos, nós nos aperfeiçoamos, sempre estamos lá, né, fazendo cursos e tal, mas a gente também tem que olhar para o humano, né, para o ser humano. A gente fica muito no automático olhando para as leis, elas estão aqui, sim, elas
né, a parte técnica, mas também temos que olhar para as pessoas que chegam até nós, né? Então, eu acho que, assim, o direito sistêmico, ele vem para trazer uma forma mais humana para nosso trabalho, né, como advogados. Eu venho de família de advogados, né, então é uma coisa, assim, que eu me encontrei na advocacia, para falar bem a verdade, com as questões sistêmicas, porque eu me sentia muito pesada trabalhando como advogada, né? Sempre achava que eu nem estava na área certa. Eu falava, meu Deus, não consigo, parece que tudo é muito difícil, né? Eu não conseguia ver os conflitos e não conseguia resolver, me sentia mal. E hoje não, hoje eu me sinto mais leve, hoje eu me sinto que eu estou a serviço daquele cliente e vou falar para vocês, eu tenho feito muito acordo. E não é forçado, é algo natural. A postura muda muito a nossa percepção. A gente consegue trazer isso para os clientes, a gente consegue é uma sintonia, né? Você ressoa isso no cliente. Então, eu acho que quanto mais consciência a gente tiver do nosso lugar, das consciências sistêmicas, que a gente fala muito, tanto que temos a Comissão de Direito Sistêmico, que a gente quer trazer isso também, não só para os advogados, mas para a população, para a sociedade, porque o advogado, ele serve a sociedade também, né? Nós, de alguma forma, chegamos até a sociedade. Então, eu acho que o que fica é você trazer essa consciência do seu lugar dentro da família, para que você consiga ser um bom profissional, uma boa pessoa e crescer cada vez mais. Legal. Doutora Amanda. É isso. Eu agradeço também a oportunidade da gente ter falado um pouco desse tema que é enriquecedor, realmente, como a doutora Andressa falou, transformou a forma dela atuar na profissão e também transformou a minha. E eu espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho do que é esse movimento, né, que a gente acredita tanto. E eu queria ressaltar que o profissional sistêmico, ele não é melhor nem pior do que vamos dizer, os operadores do direito que atuam da forma tradicional. É só uma nova visão que fez sentido para mim, fez sentido para a doutora Andressa, para alguns advogados, para alguns juízes, e está tudo bem se não fizer sentido para alguns advogados, né, para alguns juízes. Cada um tem o seu momento. E também sempre, né, honrando a advocacia e o direito e toda a sua história como sempre foi, porque foi assim que foi possível até hoje. E foi assim que nós encontramos, foi o meio que nós encontramos até hoje de fazer justiça, né? Então, é um movimento com muito respeito ao que veio, ao que sempre, né, o que já existe. A gente não veio levantar bandeira de forma alguma de que está errado a forma de atuar, não. É só uma nova forma de olhar, de se portar, né? E é um movimento que realmente, para fazer sentido, para colocar na profissão, tem que começar com a gente. E o Bert Hellinger, ele sempre falou, né, uma frase, que a gente só consegue levar o cliente, né, ou o paciente, no caso de terapeutas, aonde a gente já foi. Então, como que eu vou levar o meu cliente, né, a uma conciliação se eu não acredito que isso é possível? Se dentro do meu sistema familiar, como muito bem colocado pela doutora Andressa, eu estou lá num conflito. Eu estou lá, sabe, totalmente de ponta cabeça a minha vida e eu vou levar isso. Então começa com a gente o movimento. Mas é isso. E a frase que a gente sempre fala, inclusive nas comissões, né? Que a gente tem o nosso grupo das comissões do Brasil, nós estamos a serviço da paz. Essa é a nossa advocacia. É isso. Que bacana, maravilhoso, maravilhoso, um grande aprendizado. Eu acho também que aqueles que não acreditam também não precisam aplicar, mas acho que o fundamento e a razão é muito nítido, pelo menos na minha percepção de profissional, diante de tudo que eu já senti, já ouvi, sem me ater a nenhum exemplo prático. Eu acredito muito, primeiro, a começar que o amor e o ódio são sentimentos extremamente próximos, enquanto distantes, né? E só por essa teoria a gente já consegue chegar em devaneios assim de que a maioria dos nossos problemas fomos nós mesmos que criamos, né? Então,
Eu não tenho dúvida, assim, do amor envolvido no estudo de vocês, da crença de vocês num mundo mais fraterno, mais equilibrado. Vocês citaram a palavra desequilíbrio uma série de vezes. Então, eu também acredito muito que o reequilíbrio pode ser a solução para uma série de coisas na nossa vida que desequilibraram em algum momento da vida, né? E eu fiquei muito feliz mesmo com essa introdução que nós fizemos. A maioria das vezes eu digo aos meus entrevistados que precisa que eles voltem para a gente dar continuidade. Mas para vocês eu queria já deixar de pé esse convite, assim, já assim, mais do que em pé. Por quê? Porque eu acho muito futurista tudo que vocês disseram, né? Eu acho que a justiça precisa caminhar para a solução pacífica cada vez mais dos conflitos, acredito muito nisso, e acho que a gente precisa desenvolver mais aqui, precisa conversar mais, analisar casos práticos, casos de ação, entrar mesmo em conflitos, assim, dizer dos casos de pais separados, os casos de inventário, né, disputa patrimonial. Acho que a gente pode fazer programas mais pontuais ainda, né, mais pormenorizados ainda, para a gente compreender, porque eu acho que a compreensão desse assunto é exatamente você estar falando sobre ele em diversas situações, em diversas abordagens. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim, já está aceito o convite. Então tá, então vamos voltar e falar mais Isso. disso aí, porque eu vejo como algo assim extremamente moderno. E acho que a gente tem que ser moderno, né? Quem não é moderno tá para trás, não é isso? Bom, É vamos verdade. ficar por aqui então. Quero agradecer muito as duas, doutora Amanda e doutora Andressa, são alunos do curso da Escola Superior de Advocacia, da OAB, que é um curso de especialização, lato sensu, em Direito de Família e Sucessões, numa parceria aqui com a TVI, fazendo esse programa Sacadas aqui e contando com a super calorosa audiência de internautas, telespectadores que estão sempre conosco aqui. Nosso muito obrigado. O programa Sacadas fica por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus e até breve.